a gente tinha que, com mínimo de recursos humanos, condensar notícias e interpretar os fatos políticos que as pessoas não estavam acompanhando na cobertura da imprensa. E teve duas coisas que foram muito inovadoras nisso, em 2015 em especial. O antagonista, e por que o antagonista? Porque ele fazia notícias muito pequenas, os notícias do antagonista eram quase memes, Sim. plau, interpretando os fatos políticos, dando uma mini opinião tal, e os memes, que aí o meme urgente, blá 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 blá, pau, uma imagem tal, a pessoa não bater de olho numa timeline, e essa lógica era muito feita pro Facebook, ela conseguia entender um fato político. E ela compartilhava aquilo. Só que esse tipo de reducionismo, aí entra a ótica da polarização e dos discursos polarizantes nossos, de fazer combate a politicamente correto, e também porque a gente recebia porrada de volta. Aí entra um troço assim que também fica muito... o tal do Queer Museu, aquelas paradas todas. O Queer Museu, assim, a gente não deveria ter entrado nisso de forma alguma. Essa história mostra, assim, a perseguição da imprensa conosco, e 2, a reação idiota da nossa parte. Porque essa história do Queer Museu, todo mundo joga na nossa cara, assim, nós não tínhamos nada a ver com o Queer Museu. Foi um cara aleatório no Queer Museu. O cara foi e fez lá aquele vídeo que viralizou. E aí uma jornalista da Veja, que deveria fazer suas checagens e tal, ela fala, MBL vai no Queer Museu e faz... Mas o cara não era do MBL. Mas era tipo, sei lá, qualquer coisa, é um MBL aí. Sei lá, tem um cara genérico do MBL. Esse cara aí é uma pessoa, não é de esquerda e tá militando, é um MBL. E aí eu acordei no meu belo dia, numa segunda-feira, com o mundo caindo. O mundo caindo. E eu, o mundo tá caindo aí. Por quê? Porque foram numa exposição e E aí a gente se reuniu, né? O que a gente deveria ter feito se fosse hoje? A gente soltava uma nota oficial e saía fora. Não tem nada a ver com isso. Tchau. Aí Nem sei quem é esse fulano. A gente falou, eu não tenho a ver com isso, não foi a gente não, mas quer saber, essa exposição, blá, 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 blá. E a gente, estúpido, chamou atenção pra si, e aí a gente foi colocado no debate público sobre isso. E a gente, não, mas vamos brigar, porque a gente tá enfrentando esses politicamente corretos e não sei o quê, blá, 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 blá. Puta horror, cara. Puta bagulho tosco. Então assim, não foi a gente, não foi, mas a gente precisava depois ter continuado. Entendeu? Então a gente foi muito... Mas eu acho que também um monte de molecada tal. Era molecada. Tinha uma imaturidade ali na coisa toda. E também eu acho que vale a pena, porque é um negócio um processo pelo qual eu mesmo passei, assim. Então, quer dizer, hoje eu tenho que ficar me distinguindo do Sérgio Camargo. Sim. Certo? Mas se você pegar coisas que eu escrevi em 2013, 14 e tal, o tom é muito próximo do tom do Sérgio Camargo. É claro que ele já chegou, assim, totalmente virado, né? Sim. Mas assim, eu também aprendi a modular o meu discurso, o modo como eu me expresso, o modo como eu faço a minha crítica, por exemplo, aos movimentos negros e tal. Então, esse meu posicionamento em relação a isso, eu também fui melhorando, né? Uhum. E claro, isso também me aproximou do Alê, né? Do meu parceiro Sim. aqui de podcast, porque a gente começou a dialogar, né? Pessoas de esquerda começaram a se aproximar para olhar, espiar o que eu tava fazendo, né? Por quê? Porque eu também tive que aprender. Falei, não, eu não posso... Por exemplo, eu não uso mais a palavra vitimismo. Né? Não é uma boa palavra para falar de um fenômeno, Sim. né? Dessa reação e tal. Então, eu mudei. Então, tem coisas que eu mudei e que, claro, a gente foi amadurecendo ao longo do tempo. Mas eu acho que aí vale uma coisa que você mencionou aí, que assim, a imprensa, cara... Mas jogou muito contra. Entendeu? E era um prazer nosso. E você também teve... Porque vinha um jornalista entojado, nojentinho, te tratar como um fascista a priori, então a trollada de volta, ou a resposta mais dura, e aí entra a lógica memética, as facilitações eram muito prazerosas. Porque a zoeira com a eleição do Trump, lógico. Cara, a gente ria, mas ria, como diz um amigo meu, a bandeiras despregadas, assim, da cara desses caras que assim, mas quebraram a cara de um jeito tão assim, não, porque o governo Trump foi uma porcaria e tal. Não é nem essa discussão, mas naquele momento, você enxergar, por exemplo, o próprio antagonista, aquela vergonha que foi a cobertura que eles fizeram, né? Aquela cara deles assim assistindo a apuração, e o Trump ganhando, e eles murchando ao vivo, né? E a gente de madrugada assistindo aquilo e ria, ou aqueles repórteres da Globo News, assim, tudo. Sim. Não, confusos. Porque, então, aquilo tudo, pra gente naquele momento, foi a glória. Falar assim,
Esses caras quebraram a cara. Sim, sim, Porque são intolerantes. sim. E são. Porque são. Porque, pô, vocês lembram lá? Você lembra aquele cara que tomou empurraram ele, bateu a cabeça no caminhão do PT lá? Lá perto das eleições. Eu lembro disso, na frente da sede do Instituto Lula. Eu lembro dessa história. Pô, o cara caiu lá, ficou sangrando no chão. E ninguém falou que isso era uma expressão do neofascismo. Ninguém falou nada. Não tem nada de neofascismo. O tanto de repórter da Jovem Pan que foi hostilizado. Eu sim, certo? Não estamos fazendo defesa da Jovem Pan aqui, pelo amor de Deus. Né? Mas eu lembro, repórter da Jovem Pan, os caras quase apanhando na rua. Sim. De militante petista. E a imprensa não falava nada, cara. Absolutamente. Assim, quando houve a gente tava no... Foi a coisa que mais me deu raiva. Quando a gente tava acampado na frente do Congresso, no impeachment da Dilma, foi chamado o MTST, ou MST, foi um outsourcing mesmo. Se não me engano, o MTST chamou o MST porque eles não tinham ocupação naquele momento em Brasília. Então, beleza, o MTST vai convocar uns caras do MST que estavam em Goiás ali perto e chamou os caras, botaram no busão e levaram lá pra bater na molecada. E eles foram lá bater em mulheres e crianças. E eles deram porrada em criança. E tinha moleque de 14 anos, vinha os marmanjos lá, descia a mão. E os jornalistas viram. E eu falei, nossa, ainda bem. Eu lembro, por exemplo, o jornalista do Estadão, na época, fotógrafo. Ainda bem que vocês pegaram as imagens, né? Não, foi... Vocês estão de cabeça quente, né? Como assim de cabeça quente? Você viu o que aconteceu? O cara invadiu. E aí ninguém reportou o que aconteceu. Porque... Eu falei, cara, que loucura.